Pensamos, sentimos, fazemos nossas escolhas, construindo o nosso futuro. Um dia, sem dúvida, morreremos e voltaremos ao mundo espiritual, levando as conquistas morais, emocionais e intelectuais. Mas o que acontece connosco durante e depois o processo da morte? Para onde iremos? E quem nos vai conduzir? Como é a vida no mundo espiritual? Estas e outras perguntas fazem com que o tema da vida depois da morte, ou da vida depois da vida, continue a ser um dos assuntos mais explorados de todos os tempos. Hoje trazemos a visão espírita sobre este tema, tão importante para a nossa vida terrena. A maioria da informação que irei abordar pode ser consultada no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e na obra de André Luiz, que André Luiz nos trouxe pela abençoada mediunidade de Chico Xavier. É uma coleção de vários livros que nós temos aqui na Associação disponíveis, se alguém estiver interessado, e que é um manancial de conhecimento sobre o mundo espiritual e as relações com o mundo físico. Em primeiro lugar, teremos que conhecer bem o espírito e os seus corpos para podermos entender como é que este poderá habitar o mundo espiritual. Então, na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec questionou a espiritualidade, perguntando o que é o espírito. E a resposta foi: é o princípio inteligente do universo. O espírito não tem forma, mas podemos representá-lo como uma chama, um clarão, uma centelha etérea, e foi criado simples e ignorante. Nós aprendemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esta criação do espírito, que ao fim e ao cabo é o que nós somos, é uma criação à sua imagem e semelhança porque possui todos os atributos da divindade. Por isso, nós, ao longo do nosso processo evolutivo, vamos desenvolvendo as nossas virtudes, as nossas qualidades e vamos nos aproximando da divindade, vamos nos aperfeiçoando. No final da etapa, que ainda nos falta muito tempo, ainda estamos praticamente no começo, seremos então mais parecidos com Deus. Daí nós podermos dizer que fomos criados à sua imagem e semelhança. Onde passa o espírito a primeira fase do seu desenvolvimento? Na questão 607 do Livro dos Espíritos, a resposta é: o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Isto significa que nós, antes de sermos espírito, esse princípio inteligente já sofreu ele próprio uma evolução. Essa evolução, André Luiz nos diz no livro Libertação, diz ele que reconhecemos, por exemplo, que o homem comum já atravessou desde milénios a estação evolutiva em que se demora, o irracional, e em várias ocasiões revela comportamentos a nível inferior ao dele. Ou seja, apesar de nós já sermos um ser huminal, muitas das vezes temos comportamentos que são semelhantes aos seres animais, no que diz respeito à violência e à destruição. Procedemos do elemento primitivo comum, de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milénios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplásmicas nos lastrearam as manifestações primeiras. E assim, é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até ao arcanjo, pois ele mesmo, o arcanjo, começou pelo átomo. Esta é a questão 540 do Livro dos Espíritos. Leon Denis diz-nos, muito simplesmente, que na planta a inteligência dormita, no animal ela sonha, só no homem acorda, conhece, possui-se e torna-se consciente. Isto para dizer que nós, espírito,
conforme está ali representado naquela figura em baixo, já este princípio inteligente, já passou pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até que depois, sofrendo uma transformação, que não sabemos como, não está ao alcance do nosso conhecimento, deu origem a um espírito, deu origem à nossa individualidade. E nesse momento começou uma nova etapa evolutiva, a etapa da nossa própria evolução. O homem é constituído pelo espírito, pelo perispírito, pelo corpo físico e pelo fluido vital. O perispírito é o elemento de ligação entre o espírito e a matéria, por meio do qual o espírito exerce a sua ação sobre a matéria. O perispírito é um envoltório fluídico, tem uma imagem idêntica à do nosso corpo físico. Essa vestimenta é mais ou menos grosseira, segundo o estado evolutivo do espírito, e é formada pelo fluido universal de cada planeta. O que quer dizer que a raça, a humanidade que habita outros mundos, poderá ter perispíritos diferentes consoante as propriedades do fluido universal desse planeta. No nosso caso, esse corpo, mais ou menos grosseiro, irá determinar de alguma forma o local onde nós nos posicionamos nas tais moradas que Jesus mencionava há pouco na leitura que ouvimos. Na leitura que nós ouvimos, nós temos duas interpretações para as mesmas palavras. Temos as outras moradas como sendo outros orbes, outros planetas, outros mundos, outros astros, mas também temos dentro do mesmo planeta outras moradas como sendo os locais para onde, na erraticidade, os espíritos se encontram. E já vamos ver exatamente no tema de hoje como é que isso se processa. O corpo fluídico ou perispiritual será então o que o espírito estiver vivendo mentalmente. Daí a sua densidade ser maior ou menor, ser mais grosseiro ou menos grosseiro. O princípio vital é o elemento de ligação do perispírito com o corpo e que provoca a animalização deste. Ou seja, sem fluido vital, o perispírito não podia operar sobre o corpo físico. Todos os seres vivos, inclusive os vegetais, possuem o princípio vital. Nas representações antigas da pintura da arte sacra, onde representavam os santos como a aura, essa camada luminosa que envolve essa pessoa acaba por ser a representação deste fluido vital, que depende naturalmente também da característica do espírito e das condições do espírito. Este fluido elétrico animalizado é o responsável pela vida, porque sem ele a matéria não seria animada. Sem ele o perispírito não tinha condições de se imantar ao corpo denso de carne. O fluido vital é também a base do cordão fluídico que está ali representado na figura e que liga o corpo espiritual ao corpo físico. Quem tem a mediunidade da vidência, muitas das vezes consegue destrinçar entre um encarnado e um desencarnado, precisamente porque o desencarnado não possui esta ligação, este cordão fluídico. Ou seja, quando nós deixarmos o corpo físico, esse cordão quebra-se e a ligação do corpo espiritual ao corpo físico cessa. Esse cordão radiante é que distingue o encarnado do desencarnado, como disse, e por último o corpo humano, esta máquina divina, é o executor da vontade do Espírito, ou seja, tudo o que ele faz acaba por ser comandado pelo Espírito. Por intermédio desse instrumento é que o Espírito tem possibilidade de progredir mais rapidamente. Por isso nós vimos
várias vezes à Terra. A progressão nas existências físicas é muitas vezes mais rápida do que a evolução apenas espiritual. Isto para dizer que nós, quando não estamos encarnados na Terra, também continuamos o nosso processo evolutivo. Percebendo assim como é que é constituído o ser humano, a pergunta que se coloca é: para onde iremos no momento da nossa morte, do desencarne? Todo homem tem necessidade de viver, de amar, de ser feliz. Existe alguma coisa mais triste do que a ideia de que tudo o que nós construímos acabará e que aqueles que nós amamos desaparecerá? Porque existe a morte. Qual a necessidade que temos de passar por ela? Para nós percebermos a morte, temos que compreender a vida. E a vida existe em dois mundos distintos. Nós temos a vida no mundo espiritual, que é a principal, a verdadeira, e temos a vida no plano material, que é a vida comum que nós conhecemos muito bem, que é a vida que vivemos na atualidade. A evolução do espírito faz-se através de várias experiências ou vidas sucessivas. Pela lei da reencarnação, nós retomamos o corpo físico e vimos à Terra inúmeras vezes. O espírito reencarna para cumprir uma programação evolutiva, na maior parte das vezes estabelecida em parte por nós. Ou seja, nós, antes de reencarnarmos, pedimos permissão e dizemos que, na nossa existência, gostaríamos de poder resolver aquele problema, aquele erro, aquela situação que temos por resolver. E então, a espiritualidade maior, o departamento que se encarrega de programar as reencarnações, assim fará, de acordo com os nossos merecimentos e com as nossas capacidades, assim fará a programação da nossa existência. Só um parênteses para dizer que nós ouvimos frequentemente as pessoas queixarem-se que a vida que proporciona muito sofrimento, que a cruz é muito pesada, que não sabem se aguentam. E a cruz que nós transportamos é precisamente a cruz que nós conseguimos carregar. Ou seja, a justiça divina, as leis de Deus, não permitiriam que nós tivéssemos um jugo que não pudéssemos suportar. E, portanto, as dificuldades, as dores, o sofrimento, fomos nós que o escolhemos, somos nós os responsáveis por ele, e, portanto, a cruz que carregamos é aquela que nós podemos, de alguma forma, conduzir. Esta programação tem um início, um meio e um fim. Então, quando termina esta nossa existência física, o espírito despede-se da vida física e a sua alma retorna ao mundo espiritual, retomando lá os seus compromissos e as suas atividades. Então a morte nada mais é do que uma passagem em que nós regressamos ao verdadeiro lar. Os espíritos amigos dizem que a vida terrena, que muitas vezes é a única vida que as pessoas enxergam, é um estágio, um período de escolaridade para vivermos as nossas experiências, para podermos emancipar as nossas almas no rumo do futuro, alcançando lá longe a felicidade real. Tanto a morte como o nascimento devem ser encaradas da mesma maneira, ou seja, apenas como mudanças de plano. Quando reencarnamos, deixamos o plano espiritual, passamos para o plano físico através do nascimento. Quando desencarnamos ou morremos, deixamos o plano físico e regressamos ao plano espiritual. Nada termina, tudo continua. Em alguma literatura espírita, encontramos muitas das vezes a referência de que, para determinados espíritos, o processo do nascimento é mais doloroso do que o processo do desencarne. Portanto, devemos entender a morte não como algo catastrófico, mas como um processo natural. É como se tivéssemos a abrir uma porta e do outro lado da porta estivéssemos a entrar num outro compartimento diferente, onde vamos encontrar pessoas diferentes,
muitas das vezes pessoas que já conhecemos, que já partiram antes, que nos vão receber e que nos vão dar novamente as boas-vindas ao nosso plano espiritual. Muitos pensam que as doenças e os problemas de ordem material ficam com o corpo e que o espírito se liberta não só dos sofrimentos, como também de tudo o que é de ordem física no momento do desencarne. Alguns chegam mesmo a acreditar que ao chegar ao mundo espiritual, as pessoas se modificam radicalmente, tornando-se anjos, isto é, sábios e bons. O que é um absurdo, pois ninguém melhora milagrosamente pela simples mudança de plano ao desencarnar. Devemos lembrar que o nosso corpo não é o responsável pelos desacertos das nossas atitudes aqui na Terra. Portanto, ele não passa de uma vestimenta do espírito. O responsável por todos os nossos desatinos é o espírito, somos nós. Assim sendo, mesmo que mudemos de roupa, não mudamos de personalidade. Continuamos sendo exatamente a mesma pessoa, física e psiquicamente. Assim sendo, quando chegarmos ao mundo espiritual, levaremos connosco as virtudes, os vícios, as fraquezas, os defeitos físicos e todo o elenco de hábitos e costumes que possuíamos quando encarnados. Nada muda por obra e graça do Espírito Santo, não é? Nós morremos, somos exatamente o que éramos um instante antes de termos deixado o corpo físico. Então, por que é que temos receio da morte? O temor da morte é também produto da nossa ignorância e de costumes alimentados por religiões que se preocupam mais com as questões terrenas do que com os problemas espirituais. Daí a falsa visão do que realmente é a vida após a morte ou após a vida física. Se souberem que após a morte há uma continuação desta vida, com pequenas alterações de ordem física, porque os corpos são fluídicos, não estranharão a nova atividade, porque cada um fará aquilo que souber, conforme as necessidades do plano em que atuará e de acordo com as possibilidades conquistadas. Somente temem a morte aqueles que não levaram a vida de acordo com os preceitos cristãos, porque trazem na consciência a culpa dos seus desregramentos e transgressões das leis. Daí, instintivamente, enfrentarem esse acontecimento com medo daquilo que lhes aguarda depois da morte. Na medida em que nós nos vamos afeiçoando às questões espirituais e vamos procurando conhecê-las melhor, e mais do que isso, vivenciá-las ao longo da experiência terrena, nós vamos encarando a questão da morte com naturalidade. O corpo vai se desgastando, vai deixando de cumprir as suas funções, nada mais natural do que sentirmos-nos livres e deixando para lá esse corpo que Francisco de Assis chamava do seu burrico, o seu burriquito, que o ajudou naturalmente na sua existência, mas que no final já estava cansado, gasto pelas experiências que viveu e era a altura de libertar-se do espírito. Então, na ocasião da morte em si, dependendo das condições evolutivas de cada um, nós vamos tendo consequências nesse processo. Eu não vou analisar esse aspecto da morte, já o fiz noutras vezes, noutras sessões doutrinárias. A única coisa que vou dizer é que no momento da morte o espírito passa por uma perturbação, que pode ser curta ou longa, dependendo exatamente da sua condição moral, da sua condição espiritual. Cessada essa perturbação, ele desperta no mundo espiritual. E é para lá que nós vamos, então, conduzir esse nosso esclarecimento. Então, para onde iremos? Qual o nível de sofrimento? Como será essa experiência? Também tudo dependerá das condições íntimas, que são as condições espirituais e morais de cada um. Nós vivemos num mundo muito material. Muitas pessoas, muitas comunidades, muitas culturas, povos, nações vivem em busca das aquisições dos bens materiais. Muitas vezes é apenas com a morte,
quando a pessoa retorna ao mundo espiritual, que vai perceber que tudo aquilo que muitas vezes procurou adquirir durante a vida e onde empregou exaustivamente as suas energias, não lhes vale de nada. Essas pessoas se veem propriamente sem aquisições. Se uma pessoa levou uma vida desregrada, sempre voltada para as questões materiais, para as aspirações do ter, ela perdeu o espaço, o tempo e a energia para buscar as coisas da emancipação do ser, que é o sentido da evolução. Tomando a justiça divina e a ideia das obras, a ideia de que cada um segundo as suas obras, muitas vezes se chega ao mundo espiritual de mãos vazias, sem termos criado condições melhores para os outros e, por conseguinte, para nós mesmos. Por isso, a lei é justa. Cada um segundo as suas obras. Se nós não nos esforçarmos por nos melhorar, se nós não nos esforçarmos por compreender e apreender e vivenciar a vida e as questões, os aspectos espirituais, então nós vamos chegar ao lado de lá e vamos receber de volta em consonância com o nosso merecimento, com o nosso esforço. Muitas vezes vamos viver do outro lado da vida, com grandes dificuldades, decepções, frustrações, sentimentos de culpa, porque vamos ver um imenso universo, que é o mundo espiritual, esperando pela nossa participação e vida junto a ele, e nós, na verdade, ainda estamos acanhadamente presos às ilusões que desenvolvemos quando na vida terrena, envolvendo as questões materiais. São inúmeros os relatos em livros sobre a vida depois da vida. A série de livros trazida por André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier trazem-nos relatos espantosos sobre o mundo espiritual. O pesquisador Dr. Raymond Moody, norte-americano, não espírita, publicou na década de 70 um livro chamado Life After Life, Vida Depois da Vida, onde nos fala das experiências de quase morte, em que muitos pacientes dele se viram em situações de desprendimento do corpo, ou durante operações cirúrgicas, ou por acidentes, e viram-se num túnel de luz, encontraram familiares. Existem inúmeros relatos destas experiências que, ao fim e ao cabo, são uma prova de que o mundo espiritual existe. Além desses livros, mais recentemente, uma das terapias que se usa em termos psiquiátricos e psicológicos é a regressão de memória, que não é nada mais, nada menos do que a hipnotização do paciente, fazendo-o regredir na sua vida, até, muitas das vezes, a vidas passadas, onde ele faz relatos de existências anteriores, comprovando assim a lei da reencarnação e comprovando muitas das vezes a existência do mundo espiritual e a nossa vida nesse mundo entre vidas no plano físico. Os espíritos, nesta antevéspera das grandes transformações, estão lançando mão de todos os meios para convencer a humanidade, que está voltada para o materialismo, de que outra vida existe além da morte física e que a conquista dos bens terrenos, de forma desesperada, assim como essa ânsia de viver os prazeres carnais, nada representam diante das venturas da verdadeira vida. Esclarecem-nos ainda que lá seremos recepcionados segundo a nossa condição moral, que os valores que aqui representamos, no tocante à posição social, financeira, política ou intelectual, nada significam, se não tivermos o coração voltado para o ideal de servir, que o amor é a chave da verdadeira felicidade e que a morte é a libertação e que o difícil é lutar para viver como encarnado. A vida futura já foi provada e é objeto de aceitação por parte de todas as religiões dignas desse nome. O culto aos mortos, as orações para aqueles que partiram, são demonstrações reais de que não acreditam no fim da existência, e sim numa mudança de plano. Mesmo os pagãos admitiam a existência do Olimpo e do Tártaro, para onde iam após a morte, conforme o proceder de cada um.
No livro Como Vivem os Espíritos, encontramos este testemunho. Muitos vivem e falam de forma contrária a esses princípios religiosos de crença na vida extracarnal. Mas na hora do desespero, evocam as entidades espirituais, isto é, aqueles que aqui viveram como tábua de salvação. Ora, se eles, os santos, não continuassem vivos do lado de lá, por que então apelar por socorro a esses guardiões espirituais? É verdade, muitas das vezes só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja. Muitas das vezes só quando nos deparamos quase na iminência da partida do plano físico para o plano espiritual, é que fazemos um balanço da nossa vida, é que meditamos um pouco naquilo que nós somos, nos nossos atributos, nas nossas virtudes, nos nossos defeitos, e muitas das vezes nos arrependemos daquilo que fizemos, nos agarramos a questões espirituais para as quais não ligamos durante a nossa maior parte da vida, precisamente por ignorância do desconhecido, daquilo que se irá passar depois connosco a seguir à partida deste plano. Este tema é importantíssimo para nós, para que nós, quando chegar a nossa hora de regressarmos ao mundo espiritual, não façamos como muitos e dizemos, se eu soubesse. Nós estamos a aprender, hoje aqui, estamos a ter contacto, que existe uma vida para além desta. Então, sabendo isso, nós temos que, em consciência e responsabilidade, mudar a nossa maneira de ser. Porque aquilo que nós fizermos hoje vai ter consequências nesse regresso ao plano espiritual. Ninguém, na realidade, pode conceber a ideia de um fim de existência, porque a vida espiritual é intuitiva e está no íntimo de todos nós, porque na realidade nós já passamos por essas experiências muitas vezes e, portanto, elas existem como que reminiscentes no nosso espírito. Nós não nos lembramos dela porque a carne, sendo densa, nos limita esse acesso a essa parte da memória espiritual, mas nós intuitivamente sabemos que existe algo mais para além desta existência. E Jesus dizia e ensinou-nos: há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, já vos teria dito, pois vou para vos preparar o lugar. Então, que lugar é esse que Jesus nos vai preparar? Os Espíritos nos falam desses planos maravilhosos, quando de ordem elevada, e horríveis quando inferiores, acrescentando que nós iremos para o plano que construirmos pela nossa própria conduta terrena. No livro Cidade no Além, que é certamente um dos mais instigantes dentre os que integram a bibliografia espírita, são apresentados vários planos que compõem o campo magnético do planeta Terra. E abona, ao que tudo indica, sua divisão em 7 esferas, seguindo a tradicional concepção dos 7 céus de que nos falam os antigos estudiosos das coisas espirituais. O judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, todos eles professam a existência de 7 céus. Não fazendo uma correlação direta com esses 7 céus, a visão espírita nos vem falar de 7 esferas. Na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, lemos que Paulo foi arrebatado ao 3º céu. Não sabemos se este 3º céu, no seu entendimento, corresponde às mesmas esferas de que nos fala a doutrina espírita. Mas é uma demonstração de que existe uma divisão, não muito com fronteiras bem demarcadas, entre determinadas regiões do mundo espiritual. Na leitura que nós vimos no início, os espíritos diziam-nos que, dadas as condições dos espíritos variarem ao infinito, assim também variam as regiões para onde eles vão, porque nós vamos para o local que é consonante com o nosso estado evolutivo. No entanto, nós podemos dividir essas regiões em 7 grupos.
Estes grupos que aparecem aqui nesta imagem não representam as 7 esferas que eu falo ali. Ou seja, são uma divisão à mesma em 7 planos, sendo que o primeiro é a crosta terrestre, o segundo seria o umbral grosso, o terceiro o umbral médio, o quarto o umbral, o quinto arte, cultura e ciência, o sexto amor fraterno universal e o sétimo diretrizes do planeta. Estas 7 esferas não representam as 7 esferas que eu vou descrever a seguir, porque também, e ainda no livro Cidade no Além, são ainda apresentadas 2 esferas no interior do planeta e abaixo da crosta terrestre. André Luiz faz referência a elas em vários livros, sob a denominação de trevas e abismo. Portanto, as 7 esferas que eu vou mais ou menos descrever sucintamente compreendem as trevas, o abismo, o umbral, portanto, aquelas primeiras 3 que ali estão indicadas estão agrupadas numa única, o umbral. Depois teremos então a arte, cultura e ciência, amor fraterno universal e diretrizes do planeta. Começamos na escala evolutiva das regiões, pelas regiões abismais. Vários livros mencionam as regiões subterrâneas, abismo, e todos são unânimes em afirmar que essas regiões purgatórias são as mais terríveis que conheceram. André Luiz confessa que seria difícil acreditar que esses antros de sofrimento pudessem existir. Diz-se abismal em vista do despenhadeiro em que fica essa coletividade de sofredores. Tais abismos assemelham-se a imensas crateras de vulcões vivos, onde a gritaria ensurdecedora e ininterrupta é de enlouquecer qualquer um, mesmo os mais fortes e equilibrados. Somente vendo essas cavernas lodosas e nauseantes e ouvindo a gritaria ensurdecedora daqueles que ali se acham enclausurados, pois não conseguem se libertar das mesmas, é que se pode avaliar a angústia e o desespero em que se encontram. São ambientes de denso nevoeiro em que mal se distinguem os detalhes e as dimensões destas zonas abismais. Eu há pouco falei no estado de erraticidade. O estado de erraticidade é o período entre o estado em que o espírito se encontra encarnado e uma nova encarnação. Ou seja, nós agora estamos aqui na Terra, estamos encarnados, a seguir vamos desencarnar e passamos a estar na erraticidade até voltarmos a reencarnar. Na erraticidade, nós apenas teremos o nosso corpo espiritual, pé-espírito, que terá, conforme vimos, a densidade de acordo com as nossas condições morais. Se nós formos seres inferiores, teremos um corpo mais denso, mais pesado. Se nós formos mais evoluídos, nós teremos um corpo mais sutil, menos denso e, portanto, mais leve. O pé-espírito pode-se apresentar sob o aspecto que se desejar. Podemos nos apresentar com as feições que temos nesta encarnação, ou podemos escolher outra feição de outra pessoa, podemos mesmo enganar as pessoas, escolhendo feições sobre as quais nós não fomos essa pessoa. Está bem? Assim é que, para se tornarem visíveis, o pé-espírito se torna vaporoso. Isso explica as aparições que muitas pessoas conseguem visualizar. E podem-se também tornar palpáveis, como é o caso das materializações. Os espíritos podem-se materializar e todos os que estamos aqui podemos vê-los. E podem ainda transformar-se sob a designação de agénere, ou seja, terem uma consistência que parece que estão encarnados e andar junto de nós como se tratasse de um encarnado, falar connosco, tocar-nos, apertar-nos, que nós não distinguimos que ele é apenas um corpo espiritual. Isto explica a aparição de Jesus, por exemplo, a caminho de Emaús, quando foi conversando com os peregrinos, foi falando com eles e depois, à refeição, partiu o pão e foi aí que eles descobriram que era o Mestre que estava ali com eles. Portanto, ele apareceu-lhes numa condição que parecia um ser encarnado
como eles e, portanto, não se deram conta inicialmente de que era Jesus. Essas aglomerações de seres humanos vivendo no subsolo deixam de ser absurdas se nos lembrarmos de que para os espíritos a matéria é grosseira, que é a Terra e que a Terra não oferece nenhum obstáculo para a sua travessia, pois conforme nos ensina a doutrina espírita, para os corpos fluídicos a nossa matéria não opõe nenhuma resistência. Portanto, mesmo nestes mundos inferiores e abismais, nós vemos que a constituição desses mundos não é material, é uma constituição fluídica, sendo fluidos densos, porque são mundos muito inferiores. É uma questão de consistência. Muitos ovoides acompanham os seus inimigos em suas purgações nas cavernas abismais, assim como também sozinhos durante centenas e até milhares de anos. São espíritos que degeneram o corpo espiritual, perispiritual, pelo ódio exagerado. Ou seja, nessas regiões é comum o espírito não ter uma feição humana, e sim uma feição ovoide, como se fosse um ovo. Porque a sua característica mental, o ódio, os tóxicos que muitas das vezes o envolve, fazem degenerar o perispírito e transformá-lo numa forma ovoide. Outros relatos que também encontramos nos livros de André Luiz dizem respeito à licantropia, ou seja, em que a criatura, por perturbação mental, se julga semelhante a animais, especialmente lobos, e pelos espíritos pervertidos no crime, atuam sobre antigos parceiros encarnados ou desencarnados. Ou seja, o seu perispírito acaba por se transformar na imagem de um animal, por eles se considerarem assim tão ferozes e tão ainda selvagens. Depois destes dois planos, portanto as trevas e o abismo, temos a crosta terrestre, que seria a terceira esfera. A crosta terrestre, neste caso, seria a região onde nós estamos neste momento, a nossa morada provisória e, portanto, conhecemos muito bem, não me vou alongar sobre a crosta terrestre. A seguir, teremos o umbral. E dentro desta esfera do umbral podíamos ter as tais três divisões, umbral grosseiro, umbral médio e umbral. Começa na crosta terrestre e funciona como uma zona purgatória. É habitada por milhões de espíritos que partilham com as criaturas terrenas as condições de habitabilidade da crosta do mundo. Apoiam-se na mente encarnada e é pelo pensamento que os homens encontram nessa região os companheiros que afinam com as suas tendências. Ou seja, o umbral interpenetra-se aqui com este espaço que nós habitamos. E, portanto, as interferências, a influência dos espíritos do umbral com os encarnados faz-se presente por intermédio da sintonia, por intermédio do pensamento. Eles vampirizam as nossas energias, eles são a causa de obsessões, nos levam a situações complicadas, interferem nas nossas ações. Qual é o interesse deles? É conservar o mundo ofuscado e distraído à força da ignorância e do egoísmo recalcado, adiando-se a instalação do reino de Deus na Terra. Portanto, eles fazem de tudo para que os encarnados não progridam e se mantenham como eles. Do umbral grosso, mais materializado, de regiões purgatórias mais dolorosas e de cujas organizações comunitárias, conquanto estejam tão próximas, temos poucas notícias. No umbral mais ameno, onde os espíritos do bem se localizam, com mais amplitude, sua assistência é onde estão situadas as moradias. Estas moradias são postos de socorro, que, de alguma forma, a espiritualidade superior se utiliza para socorrer os espíritos que ainda se demoram no umbral, mas que, arrependidos da sua conduta, desejam se transformar. E então são levados para esses postos de socorro. Normalmente as casas espíritas têm ligação com estes postos
de socorro, como têm os hospitais, como têm outras infraestruturas na Terra. Uma terceira esfera faz ainda parte do umbral, pois, sendo de transição, abriga espíritos necessitados de reencarnação. Nessa esfera localiza-se, por exemplo, a cidade ou a colónia Nosso Lar, num ponto situado sobre a cidade do Rio de Janeiro e com uma altura que não podemos definir, mas que se encontra na ionosfera. Existem muitas colónias e muitas cidades como essas espalhadas pelo globo. É aí que, após as reencarnações e de acordo com o merecimento de cada um, se ingressa e se prepara uma nova etapa da nossa evolução. Podemos assistir a cursos, podemos frequentar universidades, escolas, podemos receber tratamento hospitalar, entre aspas, espiritual, para refazer as mazelas no corpo espiritual. E muitas das vezes essas colónias têm ligação com os postos de socorro mais abaixo e muitas vezes equipas se deslocam ao umbral e mesmo às zonas do abismo para socorrer os espíritos que aí se encontram. Existem relatos muito interessantes, quer de Divaldo, por intermédio de Manuel Filomeno de Miranda, quer de André Luís, em que caravanas de espíritos superiores se adentram por esses espaços tenebrosos, lançando redes luminosas, magnéticas, nas quais os espíritos se podem agarrar, aqueles que tiverem merecimento e arrependimento, e são assim trazidos, retirados dessas regiões e trazidas para regiões mais superiores para poderem ser tratados, ensinados e depois poderem reencarnar novamente. Aqueles que não se arrependem, que ainda não merecem, tentam-se agarrar a essas redes, mas não conseguem segurar-se porque as redes partem. Depois temos uma nova esfera, que é a arte, cultura e ciência. Os habitantes desta esfera feliz têm como escopo unicamente o bem, as artes e as ciências. É possível, após várias existências sacrificiais na crosta, em virtude da depuração consequente, ir habitar, atravessando incólume as regiões umbralinas, essa dimensão de luz e harmonia. A suave descrição das condições sublimes em que vive sua humanidade, bem como da sua topografia translúcida, irisada de luz, planifica as perceptíveis almas humanas de um indómito anseio de progresso. Muitas das vezes, quem se encontra já nas colónias espirituais, portanto no umbral propriamente dito, na parte mais superior do umbral, é levado, nem que por breves instantes, a estas regiões, no sentido de ver como é a humanidade aí, como são belos esses locais, como o amor e a fraternidade emanam nesses espaços, no sentido de os estimular ao progresso, à contínua evolução, para lhes dar ânimo, para que um dia também eles possam ingressar nessas esferas superiores. Desta esfera normalmente vêm os missionários, responsáveis por avanços no campo da ciência, no campo das artes, no campo da filosofia, no campo da cultura, da literatura. É daqui, deste plano, que eles descem e reencarnam na Terra. Depois temos uma outra esfera que é o amor fraterno e universal. Por ser tão elevada, certamente só podemos fazer um juízo meramente conjectural. É desse plano verdadeiramente sobreceleste que sem dúvida desceu o mensageiro Asclépios, materializando-se no santuário da bênção em Nosso Lar para uma formosa preleção a seus habitantes. Eu acho que é interessante nós ouvirmos um pouco desta citação que vem no livro Nosso Lar, para percebermos um pouco as regiões evolutivas, os outros mundos que estão envoltos à Terra. Pretende Asclépios, informa o instrutor Cornélio, a comunidade de redimidas do plano dos imortais nas regiões mais elevadas da zona espiritual da Terra. Vive muito acima de nossas noções de forma,
em condições inapreciáveis à nossa atual conceituação da vida. Já perdeu todo o contacto direto com a crosta terrestre e só poderia fazer-se sentir por lá através de enviados e missionários de grande poder. Apreciável é o sacrifício dele vindo até nós, embora a melhoria de nossa posição em relação aos homens encarnados. Vem aqui raramente, não obstante algumas vezes, outros mentores da mesma categoria visitam-nos por piedade fraternal. Não poderíamos, por nossa vez, demandar o plano de Asclépios, a fim de conhecer-lhe a grandeza e sublimidade? Perguntou André Luís. Muitos companheiros nossos, assegurou-nos o instrutor, por merecimentos naturais do trabalho, alcançam admiráveis prémios de viagens, não só às esferas superiores do planeta que nos serve de moradia, mas também aos círculos de outros mundos. Sorriu e acrescentou: não devemos esquecer, porém, que a maioria efetua semelhantes excursões somente na qualidade de viajores, em processo estimulante do esforço pessoal, à maneira de jovens estudantes de passagem rápida pelos institutos técnicos e administrativos das grandes nações. Raros são ainda os filhos do planeta em condições de representá-lo dignamente noutros orbes e ciclos de vida no nosso sistema. Não me deixei impressionar e prossegui perguntando: Asclépios, todavia, não mais reencarnará na crosta? O instrutor gesticulou significativamente e esclareceu: poderá reencarnar em missão de grande benemerência, se quiser, mas em intervalos de 5 a 8 séculos entre as reencarnações. Ó Deus, exclamei, como é grandioso semelhante estado de elevação. Constitui sagrado estímulo para todos nós, ajuntou o mentor atenciosamente. Devemos acreditar, interroguei admirado, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo? O diretor da casa sorriu compassivo em face da minha ingenuidade e considerou: de modo algum. Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos de vida. Compete-nos peregrinar muito tempo no campo evolutivo para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, acreditamos que o nosso visitante sublime suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Os componentes dessas, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Entre estas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia na coroa de génios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáxio em que nos movimentamos. E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Isto mostra que nós ainda estamos muito longe da nossa evolução. Portanto, mesmo os habitantes desta esfera ainda vão passar à esfera seguinte, onde representam o planeta junto de outros planetas. Depois há aqueles que representam no sistema solar e do sistema solar para a nossa galáxia, da nossa galáxia para a Via Láctea e por aí fora. A evolução é incessante. A última esfera, diretrizes do planeta, é a sétima, certamente onde o Cristo está entronizado, no seio de uma humanidade cuja altitude evolutiva é por ora inconcebível para nós. Portanto, não conseguimos ter informações de como será a vida no mundo espiritual neste plano, nesta região. Naturalmente que temos estado a analisar o mundo espiritual da Terra, que é um planeta semi-primitivo, um planeta chamado de provas e expiações, onde temos ainda muitas imperfeições de caráter, onde vivemos situações de dor, de sofrimento. Por isso, quando estamos de regresso ao mundo espiritual, temos que nos lembrar primeiro de onde do mundo espiritual viemos quando reencarnamos. Essas esferas de vida guardam relação com a condição vibratória, moral e espiritual dos seus integrantes.
Então muitos dos que vêm para a crosta estão subindo de regiões inferiores. E outros que são espíritos numa condição melhor, vêm, por exemplo, de uma colónia como o nosso lar e estão descendo para reencarnar. No fim da nossa encarnação, não sabemos se vamos retomar o mundo de onde proveniemos, para trás nunca andamos, ou se temos a felicidade, por mérito próprio, de passar para uma região melhor. Por último, só aqui uns aspectos relacionados com as colónias e cidades espirituais. André Luís, por intermédio da psicografia de Chico Xavier, falou-nos das cidades espirituais, descrevendo as intensas atividades nelas desenvolvidas, com os seus hospitais, suas escolas, seus campos, jardins, rios e tudo mais que aqui na Terra há, inclusive vida social. Nós sabemos que a Terra é uma cópia grosseira do mundo espiritual. São os espíritos que nos dizem. Portanto, se isto é uma cópia grosseira, quer dizer que todas as atividades que nós aqui temos existem no mundo espiritual, numa forma naturalmente diferente, mais sublime. Naturalmente que as colónias e cidades espirituais também se situam em várias regiões. A colónia Nosso Lar, como vimos, está no umbral superior, enquanto outras cidades que também vêm relatadas nos livros de André Luís se encontram nas zonas do umbral grosseiro ou mesmo em zonas abismais. André Luís fala-nos do Nosso Lar, descrevendo não só quanto à cidade em si, mas também quanto às atividades que seus habitantes desenvolvem. É uma vida ativa, de trabalho e também de lazer, mas sem as preocupações da vida materiais, tais como roubos, crimes, doenças, inflações, etc. Para quem ama o trabalho e o estudo, é o paraíso, é o céu. Para quem é indolente e escravo de vícios, um lugar indesejável, porque lá não pode alimentar as suas paixões. No plano espiritual, nas suas diferentes faixas vibratórias, existem muitas colónias espirituais onde os espíritos afins, no mesmo nível evolutivo, se agrupam e formam verdadeiras sociedades extrafísicas organizadas. No plano espiritual existem, à semelhança da Terra, muitas casas, templos, jardins, bosques, montanhas, rios cristalinos, animais, etc. Não se trata da mesma matéria do plano físico. É uma matéria espiritual mais sutil. Podemos chamar de matéria astral ou matéria extrafísica. O plano físico é como um esboço do plano espiritual, sendo este último uma espécie de terra aperfeiçoada. Nas cidades espirituais há toda uma administração organizada, seres que cuidam de todos os setores da vida nessas comunidades espirituais, mantendo a vida em perfeita concordância com os princípios crísticos para garantirem a evolução de todos. Os espíritos mais evoluídos dessas colónias têm funções mais elevadas e assim têm condições de dirigir e orientar sempre para o bem comum, a vida de todos. Em algumas colónias existe geralmente um governador espiritual, o chefe maior da colónia, vários ministros, etc. No livro Libertação, André Luís nos fala de uma cidade nos planos inferiores, onde o panorama é um dos mais desagradáveis, seja pelo local e população, seja pela fauna e pela flora. Tanto os seres humanos e sub-humanos, como a flora e a fauna, causam piedade, tal é a degeneração em que se encontram. No ar, aquela sensação de insegurança pela presença daquelas fisionomias criminosas. Pigmeus aos bandos perambulam pelas ruelas, como que impulsionados por uma força estranha que os move de um local para o outro sem destino. A ociosidade é a nota dominante. Multidões de seres sub-humanos são utilizados para os serviços mais rudimentares, como trabalhadores de poucas possibilidades em regime de escravidão. Para completar esse quadro entristecedor, essa população se traja com roupas iradas, imundas e fétidas. Entre os dirigentes predomina a roupa de cor vermelha, muito viva, escarlate, simbolizando bem o estado agressivo que lhe é peculiar. Estes dirigentes normalmente habitam palácios e depois, de alguma forma, escravizam aqueles mais com menos naturalmente conhecimento e fazendo deles aquilo que bem
desejam. Esta cidade está envolta em denso nevoeiro, em terreno acidentado, o casario é paupérrimo, decadente e sórdido, com exceção do templo e dos palácios do pessoal administrativo, conforme eu disse. Então, depois de visualizarmos mais ou menos o mundo espiritual, qual a conclusão que nós devemos tirar? Que é urgente aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, que é urgente vivenciarmos o Evangelho, a mensagem da Boa Nova, que devemos aproveitar cada oportunidade da nossa vida para construir relacionamentos respeitosos, fraternos, que devemos cultivar as amizades, aproveitar o tempo na construção daquilo que podemos levar para a verdadeira vida. Pois depois do desencarne, não há nada a fazer. Nós vamos chegar lá com a cesta, com o tesouro que conseguimos amealhar aqui. Jesus dizia-nos que onde estiver o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Se estiver nos bens materiais, já sabemos que não vamos para esferas muito superiores. Se o nosso tesouro estiver nos bens espirituais, no amor, na entreajuda, no serviço ao próximo, então nada devemos temer, porque a nossa passagem será natural e iremos certamente reencontrar espíritos nobres e evoluídos para nos receber. Que Jesus nos abençoe e vamos continuar então os trabalhos de hoje. Só de referir, há bocado o texto que eu li, encontra-se nas 7 Esferas da Terra, de Mário Frighieri, que também temos disponível na nossa livraria. Portanto, todas as fontes de onde eu retirei